Fala turma, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma implementação do algoritmo de Dijkstra usando a linguagem de programação Go. Sem enrolação, vamos direto para o código, direto para o algoritmo. Vamos analisar o método main. Perceba que já tem uma diferença aqui na construção do grafo, porque nós vamos utilizar grafos ponderados, porque o algoritmo de Dijkstra ele é para grafos ponderados, para a gente encontrar o menor caminho em grafos ponderados. Então, a gente já criou aqui, eu já criei também uma estrutura aqui, um struct neighbor, para poder armazenar o nó como atributo e o weight como a distância, o peso, na verdade, desse vizinho. Além disso, a gente tem uma outra struct aqui que seria o shortest path unit, para poder armazenar o nó, a distância, a menor distância até então, e o nó anterior, previous node. Mas vamos, de posse disso, a gente já tem aqui então um map sendo definido com, com as chaves como strings e com os valores como slices de neighbor. Em seguida, nós chamamos já o método Dijkstra, passando o primeiro nó como referência. Seria o nó que a gente vai partir a busca, que a gente vai iniciar a busca, na verdade. Iniciar, na verdade, usar como referência para poder traçar os menores caminhos a partir dele. No caso, o vértice B. E também a gente está passando a nossa estrutura de grafo aqui. Vamos então explorar esse método Dijkstra aqui. Perceba que a primeira que os parâmetros que ele recebe seria o start vertex, que é uma string, o próprio grafo em si, que é um conjunto de um map onde o conteúdo é um conjunto de um slice na verdade de tipo neighbor. E aqui a gente retorna um map onde as chaves são strings e os valores são endereços para esses objetos shortest path unit. Aqui a gente define como o vertex atual esse start vertex. Em seguida nós também fazemos uma lista de nós visitados, um slice de nós visitados do tipo string. E essa aqui é uma estrutura das mais importantes, que seria a tracking structure, que seria essa estrutura de rastreamento, onde ela é um map. A gente já faz esse make aqui é para poder fazer a reserva de memória para essa estrutura, que seria uma estrutura com as chaves strings e com os valores endereços de objetos shortest path unit. Aqui que está o coração da nossa implementação, onde a gente faz os loops necessários para que Dijkstra funcione, para que esse algoritmo funcione. Aqui tem a condição de parada. Quando os nossos slices de visitados eles tiverem um tamanho, enquanto na verdade o slice de visitados tiver um tamanho menor do que esse map do grafo, eu vou continuar executando. Isso significa, em linhas gerais, que a, a estrutura map ela também tem um tamanho, que seria a quantidade de par de chave-valor que ela possui. Então, quando eu tiver uma quantidade, um tamanho, na verdade, desse slice de visitados maior ou igual a esse meu pareamento de grafos, esse meu pareamento, na verdade, de chaves-valor dentro do meu grafo, eu vou já ter terminado de passar por todos os vértices do meu grafo. Aqui dentro, a primeira linha dentro desse loop é obter a vizinhança, o neighborhood desse vértice específico, desse vértice que está sendo analisado, o vértice de referência. Perceba que eu tento obter esse vértice de referência dentro da minha estrutura de rastreamento. E esse é um ponto muito interessante dessa implementação aqui usando o Go, porque dentro do map, quando a gente tenta buscar um elemento específico dentro de um map, ele não retorna exatamente o elemento específico apenas, ele também retorna um segundo
um segundo parâmetro desse retorno, que seria se que seria um booleano que indica se aquela chave existe dentro do map ou não. Então aqui a gente já pode recuperar essa informação a partir desse segundo retorno. E o primeiro retorno seria o próprio valor mesmo dessa tracking structure e dessa chave vertex dentro desse map. Aí a gente tá, se não existe esse vértice dentro da minha estrutura de rastreamento, eu vou simplesmente criar um novo vértice, uma nova instância, na verdade, desse shortest path unit, e armazenar o endereço dessa nova instância, que vai receber o vértice, a distância 0 e o previous node como vazio, para esse local aqui, para esse armazenar nessa track structure, nessa chave específica, esse novo endereço, essa nova instância de shortest path unit. Além disso, eu vou apontar essa variável current metadata para essa mesma unidade que foi criada, para esse mesmo unit de shortest path unit. Isso aqui só vai entrar aqui provavelmente só quando no primeiro vértice, quando a gente tiver iniciando o nosso Dijkstra, quando a gente estiver naquele start vertex que a gente passou aqui. Em seguida, nós vamos criar uma nova variável chamada next vertex metadata. Um padrão que eu estou seguindo, sempre esse metadata no final significa a consulta de dados da nossa estrutura de rastreamento. Então isso é para tornar mais legível o nosso código. E aqui a gente está indicando que a gente vai... Essa variável aqui é do tipo... É um endereço de shortest path unit. E ela inicia como new. Aqui a gente vai fazer um for, um loop, sobre a nossa vizinhança desse vértice específico que a gente está avaliando. Que a gente obteve aqui em cima a vizinhança dele. Aqui a gente destaca o nó específico, que é esse vizinho. E também destaca o peso que é para alcançar esse nó específico. Então a gente tem duas variáveis sendo criadas aqui, o neighbor node e o neighbor distance. Em seguida a gente verifica se esse neighbor node, esse vizinho, ele existe na lista de visitados. Caso não exista, eu vou tentar obter esses metadados dentro da minha estrutura de rastreamento desse nó vizinho e já calcular a nova distância, que seria essa distância para alcançar esse peso, na verdade, para alcançar esse nó vizinho, somado com a distância que já foi percorrida para alcançar o nó atual dentro da minha estrutura de rastreamento. Então, essa nova distância aqui seria para alcançar esse meu nó vizinho a partir do trajeto já percorrido. Caso eu não encontre esse nó na minha lista de rastreamento, esse nó vizinho na minha lista de rastreamento, eu vou simplesmente criar uma nova instância de shortest path unit com essa nova distância, com esse nó vizinho como o node e como o vertex, ou seja, o vértice atual como o vértice anterior desse nó vizinho. E vou também indicar que o neighbor metadata ele passa a apontar para essa mesma unidade que nós acabamos de instanciar. Isso vai fazer mais sentido mais para frente, aqui embaixo, ou seja, na verdade esses dois lugares, tanto eu acessando pela estrutura de rastreamento ou por essa variável aqui, eu vou acessar na verdade a mesma instância, porque eu estou armazenando na verdade o endereço, e essas duas estruturas aqui estão apontando para o mesmo endereço, tanto tracking structure neighbor node como essa chave aqui dessa tracking structure, como também esse neighbor metadata está apontando para o mesmo endereço, então eu estou na verdade falando do mesmo elemento. Caso eu não encontre esse nó vizinho na lista de rastreamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se a nova distância ela é menor do que a distância que já estava dentro da minha estrutura de rastreamento, para que ele
para aquele vizinho específico. Caso eu tenha encontrado uma nova distância, eu vou sobrescrever a distância com essa nova distância e apontar o nó anterior como o vértice atual. Perceba que essa estrutura aqui funciona, eu não preciso de fazer um novo shortest path unit, porque sempre esse neighbor metadata vai ser um endereço, então eu não preciso de criar uma nova instância do shortest path. Quando eu atualizar essa distância aqui do meu neighbor metadata, eu já vou atualizar também no tracking structure, porque ele já vai estar incluído aqui. Como ele já existe dentro do tracking structure, esse registro já existe dentro do tracking structure. Quando eu faço esse ponteiro, eu na verdade atualizo essas variáveis, esses atributos aqui dessa instância aqui. Eu estou na verdade atualizando o mesmo registro daqui de cima. Então a minha tracking structure ela vai continuar com aquela instância atualizada com os valores mais atuais. Isso é uma diferença da implementação para Python. Em Python, que eu fazia exatamente o processo de criar uma nova instância do shortest path unit quando essa distância for menor. Eu sobrescrevia, na verdade, na minha tracking structure. Como a gente está trabalhando aqui com endereços, e esses endereços eles apontam para o mesmo espaço de memória, então eu posso fazer essa manipulação aqui sem problemas, que eu vou ter a certeza que isso vai refletir na minha tracking structure sem nenhuma dor de cabeça. Em seguida, nós vamos fazer a lógica de determinar qual que é o próximo vértice, os metadados do próximo vértice que a gente vai visitar, que a gente vai visitar no caso. Perceba que eu estou fazendo se esse next vertex metadata ele for igual a nil na verdade, que é esse valor nulo, eu vou fazer o next vertex metadata apontar para esse vizinho específico. E outro caso também que é possível eu fazer com que esse next vertex metadata aponte para esse novo vizinho é se a distância do vizinho atual, desse vizinho que a gente está analisando, que foi, na verdade, que foi definida a partir dessa lógica aqui, que a gente ou define esse neighbor metadata structure a partir de uma unidade que a gente cria, ou então a gente sobrescreve ou mantém. Caso eu não tenha uma distância menor, eu mantenho a distância já existente na tracking structure. Eu vou fazer com que se eu tiver uma distância menor do que a distância do próximo vértice eleito até então, eu vou sobrescrever esse próximo vértice, os metadados desse próximo vértice eleito. Em linhas gerais, como eu estou fazendo um loop aqui externo, passando por todos os vizinhos, essa linha aqui eu estou querendo obter a menor distância dentre os vizinhos desse vértice atual. A menor distância, o menor caminho dentre os vizinhos disponíveis, o vizinho mais próximo, na verdade, dentre os vizinhos disponíveis. É isso que eu estou fazendo aqui. Depois de preencher essa tracking structure de todos os vizinhos desse vértice específico, eu adiciono caso ele não exista no slice de visitados, eu adiciono esse vértice atual dentro da lista de visitados e faço já a lógica de backtracking. Caso eu não tenha ainda, na verdade eu faço a lógica de eleição do próximo vértice, que vai ser o vértice atual, porque eu tenho aqui um loop externo que ele só vai parar quando eu já tiver mapeado todos os vértices e tiver inserido todos eles nesse meu slice de visitados. Então, eu preciso de passar para o próximo vértice, preciso de atualizar a variável do vértice atual
para um próximo vértice que a gente vai visitar e fazer a mesma lógica de acompanhar a vizinhança e regular a nossa estrutura de rastreamento. Perceba que se o meu próximo vértice, os metadados do meu próximo vértice for nulo, eu vou verificar, vou fazer o esquema de backtracking. Eu vou tentar ver se o nó atual, o nó anterior do meu vértice atual, ele é diferente de null, ele existe. Se ele existir, eu vou fazer esse passo atrás, eu vou dar esse passo para trás e vou definir como o vértice atual esse meu nó anterior, para caso eu não tenha nenhum tipo de vértice próximo vértice eleito. Caso eu tenha um próximo vértice eleito, eu simplesmente vou indicar que o próximo vértice a ser analisado é o nó que está dentro, o atributo nó, que é na verdade o valor concreto desse próximo vértice que foi eleito, dos metadados desse próximo vértice que foi eleito. Depois de ter passado por todos esses, depois de ter visitado na verdade todos os meus é, vértices do meu grafo, eu já vou esbarrar nessa condição aqui e o loop vai parar de e a gente vai retornar a tracking structure aqui embaixo. Então a gente já tem um retorno aqui, já a nossa tracking structure já montada com todos os menores caminhos. E aqui embaixo nada mais é do que a renderização, na verdade, dos nossos menores caminhos. Exibir em tela utilizando esse print esse print formatado. Verifique, a gente está indicando a chave que seria esse vértice em si. A gente está indicando a menor distância que foi encontrada a menor distância dentro dessa instância de shortest path unit que foi armazenada dentro da nossa estrutura de rastreamento para esse vértice específico, e também a gente está indicando qual que é o nó anterior. Vamos então executar o nosso. Eu vou aumentar aqui para vocês e vou entrar na pasta Dijkstra. Lembrando que todos esses códigos eu estou deixando eles disponíveis no meu repositório sobre algoritmos dentro do meu GitHub. Provavelmente eu deixarei na descrição do vídeo esse repositório para vocês consultarem tanto as implementações em Python como as implementações em Go e também as implementações futuras caso eu faça novas implementações em outras linguagens. Mas vamos executar aqui o algoritmo em Python primeiro. Dijkstra.py. Ele retornou essas respostas aqui. Como já estava correto, eu já fiz um vídeo sobre esse algoritmo. Agora vamos executar o código em Go aqui para a gente verificar se a resposta. Só teve um problema aqui, eu estou imprimindo como inteiro. Seria um inteiro. Eu não sei como que é que é digit. Ótimo. Perceba, é porque eu estava armazenando como um float, mas na verdade é um inteiro. Então aqui a gente já tem o nossa resposta assim exatamente igual à resposta em Python do algoritmo Dijkstra que foi implementado em Python. Ótimo. Esse vídeo foi um vídeo mais complexo, abordando um algoritmo também mais complexo dentro da teoria dos grafos, dentro da exploração de grafos. Mas é um algoritmo bem interessante, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like de vocês aqui no vídeo, se inscrevam no canal e fiquem com Deus. Deixem um comentário também, fiquem com Deus e até a próxima.